Gravar demora um pouco. Aí, pessoal, boa noite, então, para quem está chegando agora, para quem já veio, está aí há uns 30 minutos esperando, desculpa, né, eu estava me preparando lá, fazendo a maquiagem e tal, passando pó de arroz, pintando o meu cabelo, e na realidade, então, hoje a gente vai continuar a falar um pouco sobre jogos digitais, né? E a gente estava falando na última semana, se não me falha a memória, a gente estava falando um pouquinho de algumas linguagens de programação que a gente eventualmente poderia utilizar para fazer programação de joguinhos, né? Novamente, volto a dizer que programação de joguinho é uma maneira delicada de eu dizer, né? Porque existe um mercado muito grande, é muito respeitoso com relação a esse tipo de trabalho, porque jogos digitais, eles na realidade utilizam muitos conceitos, né, que a gente vê em ciência da computação, a gente vê a parte de computação gráfica, a gente vê a parte de programação, né, propriamente dito, e a gente vê um monte de outros conceitos, né, que a gente vai tentar passar ao longo do curso, que às vezes a gente nem tem ideia de que esses conceitos são levados em consideração quando a gente está projetando o nosso jogo, né? Então deixa eu apresentar a tela. Eu vou apresentar esse PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Tá apresentando aí para vocês? Eu não sei que eu não estou vendo. Sim, está apresentando. Beleza, então. Então vamos lá, moçada. Vamos começar daqui. Na aula passada a gente estava vendo, a gente viu, né, na realidade, nas aulas passadas, tá, um pouquinho sobre tipos e classificação dos jogos, né? E eu lembro que numa das aulas a gente terminou aqui nos advergames, que eram softwares que você faz muita propaganda, né? Quer dizer, na realidade você coloca o player, né, para jogar e você induz esse player aí fazendo tarefas, dependendo do tipo do jogo, né? E a cada tarefa que ele faz, ele ganha um determinado brinde e de repente você faz propaganda em cima desse brinde ganho. É um jeito de pensar o jogo, é um jeito interessante, mas a gente vai ver que existem outras maneiras, né? Então a gente falou sobre linguagem de programação, porque quando a gente vai fazer um jogo, na realidade, o que a gente precisa fazer é dizer, né, comandar ou dizer o que o personagem do teu jogo vai fazer em função de alguns comandos que você está dando. Quando eu era criança, lá em Barbacena, a gente tinha uma brincadeirinha que a gente pegava uma argola, geralmente pneu de tico-tico. Vocês sabem o que é tico-tico? Não, vocês não sabem, né? Sabe esses velocípedes que as crianças utilizam, né? Antigamente tinha uns velocípedes e a gente chamava isso de tico-tico. E as rodinhas dele era de borracha, assim, era o miolo de ferro e a rodinha de borracha, a roda. E de repente aquilo saía de vez em quando. E era muito comum, tinha muito daquilo. E todos os que ficavam velhos, o pessoal ia tirando e tinha aquelas argolinhas de borracha, parecem pneuzinhos, né? Daí a gente fazia um ferrinho, tá, de mais ou menos 1,5 m de comprimento, de um arame bem grosso, né, tipo ferro de construção, e fazia uma voltinha assim embaixo do ferro, fazia como se fosse um ganchinho. A gente rodava o pneuzinho e ia empurrando com o ganchinho. Quando a gente ia empurrando, a gente conseguia fazer manobras, fazer a rodinha virar para um lado, virar para o outro e tal. Então, quando a gente estava fazendo aquilo, a gente estava comandando a roletinha lá, a rodinha, né, de borracha, a fazer o caminho que a gente estava querendo. Então a gente colocava a força de um lado, ele ia para o outro, ia fazendo assim, e andando. Legal.
Mas as linguagens de programação, né, com o advento do computador, elas vieram para que, ao invés de você, naquele brinquedinho, ficar dando a sua força e direcionando a rodinha, né, você tem que fazer aquilo através de teclas do seu teclado, por exemplo, ou de alguns botõezinhos que você inventa no arcade, ou qualquer coisa assim. Então, o que acontece quando você está jogando um jogo, tá, no computador, né? Você simplesmente, ao apertar cada tecla que você está apertando, ou apertando os botões do mouse, ou apertando os botões do joystick, não interessa, aquilo vai enviar para o computador um certo comando que vai fazer, no caso, imagina um software simulando essa rodinha rodando. Se você colocar a setinha para a esquerda, você vai impor uma força para a esquerda. Setinha para a direita, e assim vai. Então, linguagem de programação, ela serve para isso, para você padronizar, né? E padronizar como que o computador vai agir com aquele objeto, tá? De forma que esse computador pode fazer essa programação a partir do momento, ou essa ação a partir do momento que ele é indicado para fazer. Os programas, então, nada mais são do que instruções sequenciais que você coloca no computador, né? Você arranja uma maneira de guardar isso daí, para que o computador faça o que você está querendo fazer, tá? Daí, na aula passada, eu também falei que existem linguagens compiladas e linguagens interpretadas. As linguagens compiladas são linguagens que você faz num determinado computador, você executa um comando qualquer lá no outro software, no outro programa, que vai pegar todas essas informações e vai constituir isso tudo num arquivo único, ou vários arquivos que seja, mas são arquivos que a gente chama de arquivos executáveis, que são os arquivos onde estão gravadas todas as instruções. E no caso de uma linguagem compilada, quando você pega esse meio de guardar, né, os arquivos e leva para um outro lugar, tipo o pendrive, sei lá, o cara coloca o pendrive no console do joguinho, tá? E dá um comando para executar esse programa que foi compilado. Obviamente o joguinho vai interpretar, não, vai ler, né, tudo que está escrito nesse programa e vai fazer as coisas conforme o dono do programa mandou. Já as linguagens interpretadas, tá, elas vão sendo interpretadas na sequência que os comandos e as coisas vão acontecendo. Então, existe uma lógica por trás disso daí, tá? Eu até brinquei, né, que coloquei aqui uma sequência, né, de fatos que a gente faz no dia a dia, tá? Tipo assim, dá para fazer um programa para fazer isso, né? Tipo assim, você acorda, né? Daí você dá um comando para escovar o sapato. Daí enfia o sapato. Daí, tá? Se o sapato está enfiado, você pode ir escovar o dente ou voltar a dormir. Né? Porque se o sapato não está enfiado, você volta a dormir. E daí você dorme. Tá? Bom, mas isso daqui são maneiras de você determinar a lógica das ações que você quer fazer. No caso aqui, esse negócio escroto que eu coloquei aqui, né? É só para a gente ter uma ideia do que pode fazer. Então, uma maneira de você entender o fluxo de um programa é mais ou menos você escrevendo sequencialmente as coisas que vão aprender. Você chama isso daqui de um bloquinho acordar, tá? E claro, o bloquinho acordar vai ter uma série de coisas que você vai colocar aqui dentro para que a pessoa acorde, por exemplo. A primeira coisa é que ela tenha dormido, né? Porque se ela não estiver dormindo, não tem como acordar. Então você faz um teste antes de começar a rodar esse negócio. Né? Você pergunta para a pessoa, você pergunta ou verifica, né? A pessoa está dormindo? Se está dormindo, beleza, daí eu continuo. Se ela está acordada, não tem sentido eu pedir para que ela acorde, ela já está acordada.
Nas linguagens de programação, as coisas são mais ou menos assim. Uma das linguagens de programação que a gente, dentre várias, né, que eu até comentei com vocês, que a gente pode até ver um pouquinho, é o JavaScript, que é diferente do Java. Java é uma linguagem, JavaScript é outra coisa, não tem nada a ver, são linguagens de programação, tá? E por quê? Porque o JavaScript, ele é uma linguagem interpretada, e quem interpreta essa linguagem é o browser. Daí eu mostrei para vocês lá um joguinho de sinuca, né? Feito em JavaScript. Ou seja, você não precisa ter nada, só basta ter um computador e um browser, tipo Internet Explorer e tal, que dá para você ler o programa e ir executando o que esse programa está dizendo. Então, no caso de um jogo, você cria todos os comandos, todas as movimentações, tudo que o carinha vai fazer lá, né? Ou se é um joguinho de cobrinha, né? Tudo que a cobrinha vai engolir, se ela vai bater, não vai, se vai explodir, não vai. E depois, quando você envia isso para um browser, o browser lê essas informações. E é exatamente por conta disso e da facilidade da gente fazer as coisas com o browser, é que a gente pode ver um pouquinho de JavaScript. Daí eu falei para vocês, né, que o primeiro ponto de partida para quem está aprendendo a programar, bom, primeiro é ter aquela intimidade, vamos dizer assim, com o ambiente de programação, tá? Tem que gostar de computador, tem que gostar de joguinho, tem que gostar de cinema, tem que gostar de efeitos especiais, tem que gostar de fazer um monte de coisa, né? E a maioria das pessoas que vem fazer o curso com a gente, obviamente elas gostam disso, senão não estariam aqui, certo? Então a gente já está num ambiente fértil para a gente gostar disso daí, gostar ainda mais, tá? Mas duas coisas importantes que eu falei que era legal a gente aprender, tá? É o HTML e o CSS. HTML é uma linguagem de marcação de texto, já estamos na versão 5, tá? E o CSS 3, já tem a versão 4, mas ninguém usa, tá? E daí, se vocês estiverem interessados, vocês podem ver, eu devo ter um cursinho aí disponibilizado, um básico do básico do básico, para isso aí. Que mesmo se você não aprender joguinho, pelo menos você vai aprender a fazer site. Né? Legal. Ó, tem também o PHP. O PHP é uma linguagem de programação para Personal Homepage. Olha só, PHP antes significava, né? A ideia principal do cara era Personal Homepage, tá? Mas daí o cara inventou um negócio assim, ó, Personal Homepage Hypertext Programming. Aí ficou bonito, hein? Hypertext Programming. Significa que é uma programação de hipertexto, que é praticamente a ideia do HTML5, mas é uma programação. Então, o PHP nada mais é do que você fazer com que a sua página ela interaja com quem está entrando na tua página. Porque antigamente o HTML5 ele só proporciona que você entre na página e faça hipertexto, ou seja, você pule de uma página para outra, de um lado para outro no texto, tá? E o PHP já é uma linguagem de programação mesmo, que você consegue fazer mais coisas. Por exemplo, um formulário, né? Às vezes você entra numa página lá, pum, no joguinho, pá, estou fazendo um joguinho. Primeira coisa, você tem que pegar o usuário do cara e validar ele no jogo, no servidor. Né? Então aparece lá uma telinha lá. Essa telinha que aparece para você, se for um jogo baseado em browser, por exemplo, essa telinha é para você simplesmente fazer a validação do seu usuário lá no servidor. Tá? Então você pode fazer isso em PHP. Dá para fazer em várias linguagens, mas PHP é que é mais famosa. Tá?
Então, talvez, quem sabe, a gente faça alguma coisa em PHP também. Tá? O que a gente diz é que o HTML5 e o CSS3, tá? São linguagens, ou são... CSS já dá para até considerar uma programação, porque você mexe com muitos parâmetros, com muitas classes, a gente vai ver para frente isso daí. Mas esses dois caras aqui, você mexe do lado da pessoa que está vendo a página, que a gente chama de lado cliente. Já o PHP, ele é uma linguagem de programação que depende de um servidor. A gente diz que essa linguagem é executada no lado do servidor. É isso que o pessoal chama de back-end, que é o lado do servidor, né? Que é o lado final da comunicação, vamos dizer assim, e front-end, tá? Que é a parte do usuário, do cliente, do cara que está fazendo as coisas, do cara que está jogando. Tá? Existem outras linguagens, mas tem Python, tá? Que nem tem o Node JavaScript, que é famoso. Cara, é uma sopa de letrinhas, tá? O fato de faltar letrinha não vai faltar para a gente dar nome para as coisas, tá? Então, só para reforçar ainda, nesses 15 minutos de início de aula, é bom a gente reforçar os conhecimentos, né? Os browsers conseguem interpretar e executar as funções, tá? Comandos e métodos implementados pelo programador, né? Nativamente é porque ele mesmo fez, tá? Inerente ao programa. Ou seja, né? Sem precisar de nada mais. Quer dizer, precisa, né? Precisa de alguém para apertar os botões, né? Porque não adianta nada você ter o joguinho, tá lá na internet, ou tá no. Você foi para a página do cara, o cara já comunicou com você, validou, passou o joguinho para você, mas você fica olhando lá para o computador e não faz nada. Se você não der um comando, pelo menos para começar o joguinho não vai começar, né? A não ser que ele tenha. Bom, tem jeito de começar sozinho também, né? Um auto-executável, um joguinho que começa sozinho, tá? Então vamos lá. Qual é a principal meta que uma linguagem de programação eventualmente tem? E quando a gente vai falar em programação aqui, a gente tem que lembrar, tá? Que o nosso foco é jogo. É jogo, tá? Então, a maioria das coisas que eu vou colocar aqui vão estar voltadas para o desenvolvimento de jogos. Vocês terão, na faculdade, outras matérias que vão tratar de tipos de linguagem de programação, técnicas de linguagem de programação, tá? Mas, então, a gente só vai passar por cima disso daí. Ninguém vai sair dessa aula sabendo programar, tá? Para você aprender a programar, você vai ter que fazer programar assim que eu digo, programar sistema, não sei o que lá, aquele negócio assim para foguete, para NASA, sabe, aquele vai para Marte, esse tipo de programação, sim, né? Tem algumas técnicas um pouco mais com funções, vamos dizer assim, mais profundas, né? A gente vai pensar só em linguagem de programação para joguinho. As metas, uma das principais metas de qualquer linguagem de programação, tá, é que os programadores, né, os caras que vão usar, né, o que está sendo programado, tenham uma maior produtividade. Ai, ai. Então significa assim, ó, os caras querem que você tenha mais tempo para trabalhar para eles. Então, vamos imaginar assim, eu sou uma empresa que desenvolvo, sou a Sony, e desenvolvo numa das minhas áreas de produção lá, eu tenho um monte de gente produzindo joguinho, né? Só que as linguagens que os caras estão usando, eu, Sony, acho que eles estão gastando muito tempo, né? Daí o que eu faço? Eu desenvolvo, tá, uma linguagem de programação, uma maneira mais fácil de passar para aquele pessoal que trabalha para mim, para eles produzirem mais.
Porque se eles produzirem mais rápido, tiverem mais produtividade, eu vou ganhar mais dinheiro com isso. Então, é isso que acontece. Imagina assim, ó, vamos pensar lá na produção de efeitos especiais para cinema, que não deixa de ser uma coisa muito parecida, né? Então, antigamente, eu tinha uma equipe que fazia os efeitos especiais, mas antes os efeitos especiais eram muito difíceis, a gente não tinha linguagens de programação, nem computadores que comportassem, né, a quantidade de manipulação de imagem e de gráfico e de um monte de coisa tudo junto, né? E daí eu queria fazer a minha equipe se tornar mais produtiva, porque quanto mais rápido eu faço o meu filme e libero ele para o mercado, talvez mais rápido eu consiga recuperar o dinheiro investido. Então eu desenvolvo um software, né, uma linguagem de programação própria, com um aplicativo próprio, para simplesmente fazer com que o programador tenha mais tempo. Tá? Se a gente for programar com uma linguagem mais fácil para o computador entender, tá? A gente também pode fazer esse tipo de programação. Tem linguagens que você mexe muito próximo lá do que acontece no núcleo do computador, lá no processador do computador. Tá? Essas linguagens a gente chama de linguagens de máquina. Tá? Tem uma bem famosa, Assembly do 8080, do 80386, que eram linguagens que eram específicas para o processador da Intel. O que essas linguagens fazem? Na realidade, elas automatizam ações e funções que o processador tem para fazer. Né? Só que ela é muito difícil de você entender, porque ela fala uma linguagem muito próxima da linguagem do computador, da máquina. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Para a gente ter mais produtividade e fazer as coisas de uma maneira mais fácil, tá? Para eu expressar a minha intenção mais facilmente, para que um determinado programa possa fazer o que eu quero, sem eu precisar falar a linguagem da máquina, do computador, lá, os bits e bytes que a gente viu lá, eu faço algumas funções, palavras, que vão usando a semântica, tá? Isso é interessante também, né? Semântica. Eu vou usar a semântica, que é a maneira que eu tenho de me expressar, né? De significar as coisas, para que essa semântica me ajude, tá? A entender a linguagem e, portanto, vai ser mais... Por exemplo, se eu der um comando aqui, ó, vamos imaginar que isso daqui é um comando em linguagem de máquina. Tá? Cara, se você pegar um texto e ler isso daqui escrito dessa maneira, tá? Você não vai entender o que significa isso. A máquina entende, só que para ela entender, ainda ela vai ter que converter isso daqui em bit, 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 isso daqui em bit. Ou seja, vai ter que converter tudo isso daqui em bit. E daí, para converter em bit, ela vai usar o que a gente chama de códigos. Tá? Então, se eu fosse escrever isso daí em bit, vocês estão vendo como eu sei linguagem de máquina? É isso daí, ó. Se eu fosse escrever esse comando aqui, ó, né, essa instrução de programação em bits, eu escreveria algo assim. Quer dizer, não sei se está certo, não. Se alguém souber aí, corrija aí para mim, tá? Mas é muito difícil eu enxergar assim, eu nem consigo. Imagina uma página inteira escrito com isso daqui. Eu não conseguiria entender, tá? Se tivesse uma página escrito
por exemplo, isso daqui, ó, tá? Que também, esse daqui também teria que fazer em bits, né? Então teria que duplicar. Tá? Pô, eu não vou entender nada. Então o que que eu... Claro, você fala assim, claro, César, se eu estudar e decorar essas porcaria aí, tá? Eu vou entender. Mas se eu escrevesse alguma coisa assim, por exemplo, copeia pro registro, adiciona 9, copeia, né? A pro registro, adiciona 9, guarda resultado no registro. Pô, cara, se eu escrever desse jeito aqui, vai ficar mais fácil para entender, tá? Daí você pode falar assim, então, você escreveu copeia em vez de copiar. Você escreveu errado. Cara, a linguagem de programação é minha, eu escrevo do jeito que eu quiser. Se eu quiser que copeia seja copeia, vai ser copeia e tudo bem. Por quê? Quem está fazendo a linguagem de programação sou eu que estou fazendo isso daqui. Mas, mas aí, César, você não está usando uma semântica coerente. Por quê? Porque tem gente que vai ler copeia e não vai saber que copeia, você quer dizer que é para copiar o que tem lá no A para dentro de um registro que eu não sei nem o que é. Então você não está usando semântica, mas se você usar, tá? Uma palavra que tem algum significado para quem está lendo, tá? Para o homem que está vendo isso daqui, tá? A linguagem de programação consegue ser mais clara, mais objetiva. E daí, cara, é assim, quando eu falar copiei A para o registro, com certeza, copie, né, A para o registro, com certeza essa linguagem de programação vai ter que mandar esses bits do mesmo jeitinho aqui pro computador. Por quê? Porque o computador vai ter que entender esses bits aqui para ele fazer o que eu estou pedindo. O que eu estou pedindo aqui? Estou pedindo para mover o que tem na variável A para dentro do registro 1. Logo em seguida, estou pedindo para adicionar 9. Bom, se eu chegar à conclusão de que o A é um número, sei lá, 20, tá? O resultado que vai ter guardado no registro 1 vai ser 29. Pô, então isso daí é uma linguagem de programação. Só que escrita desse jeito, é uma linguagem de programação que a gente chama de alto nível. E essa daqui, escrito com esse jeito aqui, ó, tá? É uma linguagem de programação de baixo nível. Tá? Baixo nível não é porque está falando palavrão, é baixo nível porque está no nível da máquina. Tá? E um exemplo que eu sempre uso tá? Que é o assembly do 386. O 386 é o processador que veio antes do Pentium da Intel. Não, daí teve o 386, depois teve o 486, depois acho que já surgiu o Pentium, depois, eu não lembro da história. Ou seja, para cada processador, você tem uma linguagem de máquina, tá, que vai ser transferida em bits, que vai fazer com que o processador faça as coisas. Porque, na realidade, o computador nada mais, nada menos é do que um cara que faz conta. Ele só faz conta para a gente. Ele guarda de um lugar, numa memória, depois ele pega o lugar de outra memória, daí ele soma os dois, tá? Ou então, tipo assim, ó,
Tem linguagens de computação que eles fazem assim, ó. Ó que legal a estrutura. Enquanto não for 80, tá? Desenhe uma bola na tela. Isso é linguagem de programação. Enquanto não for 80, desenhe uma bola na tela. Olha a semântica disso daqui. Não dá para você entender isso daqui? Tá. Tá? Então, isso daqui vai ser convertido em bits. Tá? E o que o processador vai fazer? O processador vai fazer um monte de conta. Tá? Por quê? Bom, enquanto não forem 80, desenhe uma bola na tela. Bom, para isso, pressupõe que tem alguma coisa que vai ter que chegar a 80. Então, eu vou chamar de contador. Tá? Contador, olha que bonitinho. Contador. Enquanto o contador que começa em 0, por exemplo, enquanto ele não chegar a 80, eu vou desenhar uma bola na tela. E daí eu tenho que também fazer o contador aumentar. 1 em 1. Não é assim? Legal. Então o contador aumenta de 1, fica 1. Daí vai mais 1, 2, 3, e vai fazer isso. Então dá para a gente entender que isso daqui vai repetir pelo menos 80 vezes, né? Então, ou seja, se for tempo, e cada um disso daqui for 1 segundo, significa que uma bola vai ficar desenhada na tela por 80 segundos, que é 1 minuto e um pouquinho. Jean, cursinho de... Quem que é esse cursinho de algoritmo aí? Vocês estão fazendo algoritmo de computadores? Então, maravilha. Então, isso daqui vocês já sabem. Beleza. Eu estou entendendo que vocês já estão fazendo algoritmo. Bom, daí tem assim, ó. Tem umas linguagens que a gente pode dizer que são linguagens estruturadas, que é um tipo de programação, né? Tem um outro tipo de programação que a gente chama de programação modular. Tem um outro tipo de programação que a gente chama de programação orientada a objetos. E tem outro tipo de programação que é programação linear. Bom, cara, é que nem discutir sexo de anjos isso daqui, né? Que nem discutir sexo dos anjos. Por quê? Porque, assim, uma programação linear, ela tem que ser estruturada, tá? Só que tem uma diferença do nome da estruturada, né, para modular ou para linear, entendeu? Uma programação modular também pode ser orientada a objetos. O fato é que é o seguinte, os caras definiram estilos diferentes, colocaram nome diferente, tá? Para classificar o estilo de programação que o cara usa, tá? Beleza. Então vamos lá. E a gente tinha parado aqui, né? A gente tinha parado no que eu chamava de arquivo de computador. Né? O que é um arquivo de computador? Arquivo de computador nada mais é do que um recurso de armazenamento de informação. Ou seja, é uma memória. Um arquivo de computador é uma memória. Tá? E então a gente pode deduzir que a gente tem memória para foto, né? Tipo assim, cada foto que eu tiro, eu guardo num arquivozinho. Esse arquivozinho é uma memória. Tá? E eu pego essa memória e coloco lá no computador, no que a gente chama de disco rígido, solid state, né? Memória não volátil, memória RAM. Não interessa. O arquivo é uma quantidade de bits e bytes lá, tá? Que são guardados ordenadamente e que são uma memória. E o que está gravado naqueles zeros e uns lá? Está gravada a informação com relação à foto, se for um arquivo de foto. Se for um arquivo tipo doc, vai estar armazenado lá os bits e bytes que dizem respeito
As letras, a formatação, se a fonte é Arial, se não sei, tudo relativo a um documento tipo doc. Se for HTML, feito no editor de texto para HTML5, o que vai estar guardado nesse arquivo são bits e bytes relativos a informações que você colocou no arquivo HTML para que aconteça o quê? Para que qualquer browser, quando esse browser leia esse arquivo, ele consiga reproduzir e colocar as coisas nos lugares certos da tela. Tá? E é assim que funciona. Os arquivos de computadores, né, guardam não só imagens e fotos ou textos, né? Eles podem guardar aquilo que a gente chamou de programa compilado, ou seja, um arquivo que, se você der um comando no computador, ele vai começar a ler, né, o computador vai começar a ler esse arquivo e vai executar o que o arquivo está dizendo. Então, um jogo, ele pode também ser guardado em um arquivo. Mas muitas vezes, César, a gente não tem só um arquivo no joguinho, né? A gente tem um arquivo e tem um monte de outros arquivos. Sim, são um monte de outros pedacinhos de memória, tá? Que estão separados e, às vezes, guardados em locais até diferentes do sistema de arquivos do sistema que você está utilizando, né? Mas que fazem parte do joguinho. Então, se você perder ou jogar fora, ou não tiver determinados arquivos, o joguinho não vai funcionar, ou vai dar problemas. Então, a gente pode dizer que os arquivos de computador, qualquer arquivo, ele pode ser considerado como se fosse um equivalente moderno de documentos. Tá? O que os documentos fazem? Guardam coisas, né? Os documentos guardam informação. Tá? E a gente faz esse comparativo aqui só para a gente entender, né? Para quem não entende nada de computação, né? E a gente imagina que talvez a gente possa entender muito pouco, tá? Ou pior, né? A gente acha que sabe, né? Porque a gente fica tão... Aquilo que eu falei para vocês, não adianta nada a gente ser macaquinho, né? Não adianta nada eu saber usar, pelo menos no nosso interesse aqui. Não adianta nada eu saber usar o PowerPoint muito bem usado, mas não saber como que o PowerPoint faz, como que ele trabalha com as coisas. Quando eu coloco aqui, pinto a tecla aqui de amarelo, tá? Tudo bem, para mim é óbvio, eu estou pintando de amarelo, todo mundo sabe fazer isso. Mas para a gente que vai fazer joguinho, não interessa só saber pintar de amarelo. A gente tem que saber que quando eu selecionei aquilo, o que o software percebeu? Que o meu mouse passou em cima desse caractere e selecionou essa região de arquivo, vamos pensar assim, onde tem um R escrito, esse R é uma fonte, e essa fonte estava tudo em branco, portanto ela tinha uma razão para estar branca, porque todas as outras eram para ser em branco. Eu escrevi com fonte branca, e agora eu estou simplesmente dando um outro comando para pintar ela de amarelo, mas eu tenho que entender muito mais que isso. Para eu saber onde que isso está localizado na tela aqui, eu tenho que saber que isso daqui está dentro de uma área de seleção aqui, tá? Que eu não sei nem o que é, mas é uma área de seleção, tá? Se fosse HTML, eu falaria dentro de uma div. Nossa, legal, você sabe? Legal. E daí você pintou só uma, né? Legal. E daí quando eu cliquei fora, tá? A gente pintou de amarelo. Então a gente acha que a gente entende, né? Mas a gente não sabe, porque por trás disso tem todo um processamento matemático, tá? Que vai ser entendido tanto pelo
pelo software, que é o joguinho aqui do PowerPoint, né? Quanto pelo computador, pelo processador do computador, para ele entender, né, que eu estou fazendo um negócio, ele vai mexer lá nos registros dele, vai mudar a coisa de memória, de lugar para lugar, não sei o que lá, e vai me retornar a tela de novo, e vai pintar a tela inteirinha aqui, ó. Vai dar uma varredura aí, e daí quando chegar nesse R, ele vai pintar de amarelinho. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, mas um joguinho nada mais é do que um filme, onde um filme, um desenho animado, onde você interage. Você pode interagir com o objeto principal da cena, que é o jogador, ou você pode interagir com o cenário que está onde está se desempenhando, né, aquele teatrinho, vamos dizer assim, mas é feito como se fosse um desenho animado mesmo. Então, o seu computador, ele vai desenhar uma tela na sequência da outra, tantas vezes quanto forem necessárias, para que você tenha a ilusão de que as coisas estão andando. Por exemplo, um bonequinho andando, né? Tudo bem, no joguinho você vai na seta da direita, ele vai andar para a direita para você. Só que quando você aperta a tecla da direita, tem uma programação que foi feita por você que vai sentir, vamos dizer assim, que tem uma tecla para a direita funcionando. O processador vai falar assim para o software, o cara quer ir para a direita, filho. O que a gente faz? Daí ele vai falar assim, eu tenho aqui, eu tenho aqui nessa área de memória aqui um jeitinho de virar o boneco para a direita. E aqui, ele começa a dar passinho. Legal, então. Ou seja, conforme quantos passos o cara dá, quanto tempo ele fica se movimentando, tá? É tido como uma quantidade de vezes que a tela vai estar sendo pintada para você. Quando você está olhando aí para mim nesse vídeo de computador, você pode ter certeza. Para mim, você não está olhando, né? Você pode estar olhando para essa transparência aí que eu estou publicando para você. Mas é assim, você tem que ter a noção de que isso daí está sendo pintado para você na tua frente, na tua tela de computador, no mínimo, 60 vezes por segundo. Então, o software, ele fica pintando, o PowerPoint fica pintando, o joguinho fica pintando, a televisão fica pintando, né? E como que a gente vai entender, então, né, que essa bolinha aqui, foi desenhada aqui? Como que a gente vai entender isso daí? Como que o software entendeu que essa bolinha teve que... Porque já passou, imagina, 60 vezes por segundo, já desenhou muitas vezes aqui. Tá? E como que, da mesma maneira, como que o software vai entender que se eu... Tá vendo o meu mouse aqui, vocês estão vendo, né? Quando eu passar aqui, e entrei dentro da figura, ele já mudou meu mouse. Bom, em programação HTML, lá que não é programação, né? Lá no CSS, que é a parte de estilização, tem até alguns comandos lá que a gente já sabe. Tipo assim, se o mouse estiver em cima da figura, ele muda. Legal. E esse caso aqui, além de mudar, ele tem uma função, porque se eu clicar, eu consigo arrastar a bolinha. Mas quando eu estou arrastando a bolinha aqui, tá? Eu estou fazendo isso manualmente. Poderia estar fazendo com a teclinha, estou fazendo com as teclinhas agora. Tá? Então, isso daqui é como se fosse a movimentação de um personagem num joguinho. Tá? Então, apertei para baixo, apertei para o lado. A gente tem que entender como que o computador interpreta isso. Não o que ele faz. O que ele faz é fácil. Se você quiser fazer joguinho, né, sabendo mexer no Blender, no Unity, não sei o que lá,
Ó, isso daí é fácil, qualquer criança de 12 anos de idade sabe fazer isso. Tá? Por quê? Porque é só sentar lá, pegar o que os outros programadores fizeram, você vai colocando, né? Bolinha, você vai lá, tem a biblioteca de bolinha. Coloca a bolinha, coloca o cenário, coloca o fundo. Daí os caras cobram milhões e milhões de grana de você, dão um curso para você desse jeito, falando assim, ó, você está aprendendo a programar. Você não está aprendendo a programar nada, você não está programando. Você está usando um software que algum programador fez para você usar. E a gente é totalmente contra. A gente tem que entender. Vamos entender o PowerPoint, como que o PowerPoint faz isso daí. Tá? As unidades de armazenamento que a gente tem, tanto para joguinho, quanto para arquivo, quanto para qualquer coisa, até vídeo, o que quer que seja, desde que seja digitalizado e digital, tá? A gente tem, por exemplo, os discos rígidos. Tá? Os discos rígidos, eles são sistemas de armazenamento, tá? Que eles têm que ter uma certa formatação, né, um formato certinho. Imagina assim, imagina que eu tenho um monte de prateleiras, tá? Prateleiras. O meu disco rígido é como se fosse um quarto cheio de prateleira. Tá? E cada prateleira eu vou organizar ele, não tem nada nas prateleiras, tudo vazio, acabei de construir. Mas eu tenho que falar pro meu computador, tipo assim, ó, quais são os tipos de prateleira que eu tenho? Se elas são horizontais, verticais, o tamanho delas, tudo certinho, para ele saber a quantidade de coisas que ele pode guardar em cada prateleira. Então, e organizar um disco rígido é o que a gente chama de formatar o HD, né? Todo mundo fala, vamos formatar o HD. Formatar o HD é só para você dizer para o HD qual é o sistema de arquivamento que você vai usar no seu computador. Tanto para guardar joguinho, como para guardar foto, como para guardar imagem, não interessa. Você vai ter que dizer lá para o teu HD. Tá? No caso, quando você está mexendo só com arquivos, tá? Você não fica sabendo do jeito que você organiza os bits dentro do arquivo. Você só sabe pela extensão do arquivo, pelo tipo do arquivo, né? Mas dentro do arquivo, que nada mais é do que um espaço de armazenamento, ele pode ser comparado a um disco rígido, tá? Dentro de um arquivo .html, quando você escreveu, eu salvei o arquivo HTML, tem um monte de bit lá, né? Quando o browser vai lá e vê aquele arquivo, o browser vê um arquivo .html, ele fala assim, opa, esse tipo de arquivo eu posso tentar ler, porque o cara que me fez, ele falou assim para mim, ó, você pode ler arquivos HTML. Então, o browser meio, né? Ah, eu posso tentar ler esse arquivo porque é HTML. Beleza, daí ele vai começar a ler o arquivo. Só que se eu, por exemplo, enganei o browser, por exemplo, eu peguei um arquivo de, sei lá, foto, tá? Aquelas fotos bem bonitas, e eu simplesmente renomeei o arquivo lá e coloquei ponto .html ou extensão HTML para ele e mandei lá, deixei no meu HD guardado. Meu HD sabe onde está, bonitinho, o começo do arquivo, tudo certinho. Daí tem alguém que entra na minha máquina, vai lá e vê aquele arquivo HTML e fala assim, oh, eu vou abrir com o browser, né? Abre o browser, vai lá, arquivo, abrir, vai lá nesse arquivo que eu tinha renomeado, põe o browser para ler. Cara, você acha que o browser vai ler? Ou seja, a extensão do arquivo, de uma certa maneira, não quer dizer muita coisa, porque ela pode ser mudada a bel prazer do cara que está usando. Então, por exemplo, ele pode mudar um arquivo MPEG para um arquivo docx. Não tem problema nenhum. Só que quando o software que foi feito para ler arquivo MPEG for ler esse arquivo que foi renomeado, ele não vai conseguir ler. Por quê? Porque mesmo dentro dos arquivos, a gente tem também alguns detalhes complexos que estão lá em bits. Você não sabe, mas está lá. Tá?
para informar para qualquer software que está tentando ler aqueles dados, qual tipo de arquivo, qual tipo de codificação que está usando, qual a data que foi feito, qual não sei o que lá, não sei o que lá. Tem uma série de informações ali dentro do arquivo, tá? Que precisa ser feito. No HTML5, por exemplo, você tem que começar o arquivo com sinal de menor, um ponto de exclamação, depois escrever doctype, tá? Espaço HTML e fechar com ponto de fechar com o sinal de menor. Ou seja, você tem que escrever isso daqui. Tá? Por quê? Porque quando o browser começar a ler o arquivo, primeiro que tem outras coisas aqui no arquivo, tá? Tem uns bits antes aqui, ó, que é de sincronismo, para o cara saber onde está. Tem os bits lá da gaveta do HD, né? Se o arquivo está guardado no HD, tá? Para você ler, você tem que saber qual gaveta que está, qual prateleira no quarto lá tá. Está na prateleira 1, andar 5, sei lá. Beleza, daí ele começa a ler, daí o browser vai ler isso daqui, ó. Isso daqui, isso daqui, preenchimento do texto. Esse cara aí, ó, tá? Ele não é um sinal de maior ou de menor. Esse sinal aí, no teclado aqui, ele vai representar um código para mim. Né? Eu não sei que código que é, mas eu vou... Não, 2 não pode, filho. Tá. Vamos imaginar que seja isso aqui, ó. 4. Isso aqui é só 8. Vocês não estão enxergando porque está uma cor muito horrível, né? Vou mudar essa cor aqui, colocar uma cor mais clarinha aqui. Tá? Olha só, esse sinal aqui, ele representa 1 byte. Tá? Ou, dependendo do sistema que eu estou usando, copia, coleia. Pode ser representado até por 2 bytes. Ou seja, esse sinal aqui é representado por isso pelo computador. Depois, esse sinal aqui é representado por outra coisa. Ou seja, o fato de eu começar a escrever no editor de texto, com uma codificação tal, tá, um arquivo, e no final do arquivo lá eu digo que ele é um arquivo HTML, não vai adiantar nada, porque quando o software que for feito para ler o arquivo HTML começar a ler, ele tem que entender, depois da localização do arquivo, ele tem que entender essa sequência de bits, depois uma outra sequência de bits, depois uma outra sequência de bits aqui, porque cada letra aqui é uma sequência igual essa. Quer dizer, igual, mas diferente, né? Igual em tamanho e diferente em codificação digital, tá? Que a gente vai aprender daqui para frente aí, né? Tem sistemas digitais, tem um monte de aula aí que vocês vão aprender isso daí. Tá? Então, cada teclinha, inclusive espaço, tá? Ele é representado. Ou seja, se o leitor de arquivo lê isso tudo aqui, ó, e dentro dele lá, ele tem na memória dele, no crânio dele lá, ele fala assim, esse arquivo eu consigo ler porque eu tenho aqui na minha memória, que é um arquivo, nossa, é HTML mesmo, então eu posso ler. Daí ele vai fazer, cara, vai lendo que nem o PowerPoint, vai saber que vai colocar um cabeçalho, vai pôr uma foto aqui, vai colocar um traço vermelhinho aqui, né? Vai fazer um outro quadradinho desse que não tem forma, mas eu posso colocar um contorno, tá? Daí eu acho que o contorno tem que ser mais grosso. Só que essas partes que eu estou fazendo aqui no PowerPoint,
o browser, no HTML, o browser vai entender os comandos, né, que eu tô dando, né, ou as tags do HTML. E o nosso joguinho vai entender os comandos que eu estou dando no joguinho, que pode ser seta para cima, seta para o lado, seta para o outro lado, e assim por diante. Tá? Os tipos de arquivo, então, podem conter dados que são estruturados ou não. Tá? Quando a gente pega um arquivo desestruturado, a gente costuma dizer que ele é um tipo raw. Raw. Gente, outra coisa que eu peço para vocês, assim, um enorme. Eu falo mal, tá? Eu falo, como todo bom limeirense, né? Eu falo um laranjês e eu falo mal. Mas, cara, em inglês tem que aprender a falar certo. Por quê? Porque, sabe, é que nem falar copeia, pente ao cabelo, parteleira, iogurte, né? Iogurte, que nem os cariocas falam. É feio quando você fala as coisas erradas, né? Iogurte, como que é o outro? 12. Não, mas 12 ainda dá para levar. Biscoito, biscoito, biscoito. Isqueira, 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 isqueira. Né? Então, copeia é legal, Matheus, é isso aí. Não é copeia e cola, tá vendo? Só que soa estranho quando você está vendo alguém. A gente aqui que está na brincadeira e tal, bom, beleza, dá até para falar, pode virar até uma palavra nova, né? A gente está tentando modificar a nossa linguagem, né? Então, copeia fica um negócio legal, né? Ponhar, então, é assim mesmo. Só que em inglês, cara, tem gente, ó, tem diferença de raw, né, para row, row, tá? Então tem diferença de raw para row. Row, quando você está fazendo planilha, né? Você tem as rows e as columns, é isso? Linhas, rows. É complicado, né? Que é diferente de how também. How, né? Então, tem que tomar cuidado com o que fala, né? Porque eu vejo, né, os nossos queridos aí, a fileira, tauba, tauba. Você põe uma tauba, uma taubinha. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque, cara, até hoje eu não. Cara, eu já falei para vocês, foi difícil, cara. O cara estava falando engine, tá? Engine. São os nossos motores de joguinhos aí, as motores. Tá? O cara estava lá engine. Só que ele falava engine. Não sei nem como escreve isso daí em inglês. Engine. 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 É, ele estava falando isso aqui, engine. Só que não sei o que é engine, cara. Então tem que tomar cuidado, tá? Mas assim, raw é cru, tá? Então os arquivos podem conter dados estruturados ou dados crus. O que é dado cru? Que não tem estruturação, ou seja, é bit jogado, cara. É um bit atrás do outro lá. Não quero nem saber se tem bit, se está certo, se está errado. Estou jogando bit, tá? Geralmente, um arquivo raw, às vezes, tá? Às vezes, a gente chama ele de binário, bin. Não necessariamente, porque tem muitos arquivos bin, né, que são binários, mas são estruturados, tá? Daí, se você quiser passar vírus para os outros, vocês fazem aí arquivos raw, binário, né? Mas, de qualquer maneira, tá? Os arquivos não estruturados, né, que são esses raw, eles possuem a sequência de bytes. E já os estruturados podem vir organizados em registros ou em árvores, estrutura de dados. Ai, ai.
que é isso daí? Você coloca, por exemplo, um arquivo estruturado, ele pode ser isso aqui, ó. Cada bloquinho desse aqui tem um monte de bits, tá? Então, vocês entendam que cada bloquinho desse tem um monte de bits, tá? Só que, se eu pintar esses bloquinhos de cores diferentes, né, cores com cores diferentes, tá? E se eu disser que esses bloquinhos estão posicionados em locais diferentes do arquivo, eu vou colocar aí, não, locais diferentes do arquivo. Ô, fio, preenchimento da forma. Toda hora que eu pego, muda os negócios aqui. Olha que interessante isso, gente. Eu tenho um monte de dados, tá? Que são colocados na sequência. Só que eu tenho dados que tem o que a gente chama de um cabeçalho, vamos dizer assim, tá? Dizendo aonde no arquivo eles estão ordenados. Então eu posso fazer o seguinte, eu pego isso tudo, posso colocar na sequência. Só que esse tem que pegar os dois juntos, né? Na sequência. Tá? E aqui, ó, eu coloco como se fosse um índice, para dizer, ó, esse arquivo está guardado em tal lugar, esse arquivo está guardado em tal posição do arquivo. E esse resto aqui de dados está guardado em tal posição. Quando eu junto isso tudo aqui, ó, ele fica estruturado. Tá? Ou seja, quando eu começar a ler aqui, óbvio, vai ter o cabeçalho, eu vou saber que tipo de arquivo que eu estou lendo, vou ler um monte de coisa, vou falar, não, é mesmo, tem certeza? Tem, tal, não sei o que lá. Opa, ó, agora eu vou falar para você onde está os dados relacionados a tal coisa, tá? Aqui. Outras coisas está aqui e outra coisa está aqui. Ah, legal. Então, logo em seguida, vem um espaço em preto aqui, né? Daí começa esses dados aqui, ó. Esses dados, então, todos esses aqui, são relacionados a esse cara aqui. Tá? E esse daqui, ó, esse dado azul é relacionado a esse cara aqui. E esse dado, esse cara aqui, que é o verde, que é esse aqui, é relacionado a isso aqui. Ou seja, está em lugares diferentes do arquivo. Isso daqui é um jeito de estruturar arquivo que a gente chama de estrutura em árvore. Tá? Ou com protocolo de distribuição, tabela de alocação. Você pode dar o nome que você quiser, cara. O importante não é o nome, porque às vezes a gente fica assim, cara, eu quero saber o nome, putz, você está chamando engines, você está chamando as engines de engines, né? Porque, cara, é porque eu estou falando certo. Agora, o nome não é importante. Tá? Não é importante. É importante você saber o que o cara está querendo dizer. A semântica é importante. Né? Então, você pode pôr um monte de nome para esse tipo de estruturação. Tá? A implementação de qualquer sistema de arquivo dentro do HD do teu computador, do HD do teu console de joguinho, dentro do DVD que você vai colocar o seu joguinho, dentro do seu pendrive onde você vai armazenar o seu joguinho, tá? A implementação desse sistema de arquivo é de responsabilidade de um sistema maior que a gente chama de sistema operacional. Ô, louco, calma aí. Agora você pegou no pé. Você está dizendo que o sistema operacional... sistema operacional... Então, no caso do meu computador, é o Windows. Então, é o Windows que implementa o sistema de arquivos? É. E se eu tiver um computador, outro computador com Linux?
É o Linux que vai implementar. E se eu tiver um dual boot? Vou dividir o HD em duas partes diferentes. O sistema de arquivos vai ser controlado pelo Windows, o outro vai ser controlado pelo Linux. Mas e se for smartphone? Android. É um sistema operacional, controla o sistema de arquivos, como que vai guardar. E o computador da NASA? Tudo bem, pode ser um IBM, que seja aqueles velhão 3070. Vai ter o MVS, que é um sistema operacional exclusivo da IBM para rodar em mainframe. Né? O MVS tem um sistema de estruturação de arquivo, que é diferente do Android, que é diferente do Windows. Então... Opa, peraí, mas então quer dizer que o meu PlayStation 5, eu já tenho um PlayStation 6, para vocês terem ideia do quão evoluído eu sou. O meu PlayStation 6, né? PlayStation 6, ele tem um sistema operacional? Tem! Ele é um computador. Tá? Então, Nintendo 64-2. Pô, esse deve ser legal, hein, Kelvin? Nintendo 64-2 ou 642? Bom, o fato é que qualquer sistema computacional, qualquer joguinho, qualquer console de jogo, qualquer televisão, hoje qualquer máquina de lavar roupa, qualquer secadora de cabelo, secador de cabelo, tem um sistema operacional, né? No caso desses menorzinhos aí, secador de cabelo, a gente chama de sistema embarcado. Não é um sistema operacional completo, pode ser até um programinha pequenininho, tá? Sem microprocessador, um controladorzinho qualquer de porta digital, aí resolve, né? Porque você só vai apertar botãozinho e pedir para ele fazer alguma coisa, tipo assim, pipoca. Explode a pipoca no micro-ondas, né? Não, mas eu quero um negócio mais complexo. Qual que é? Eu quero por potência, então eu vou programando. Potência 80%, tempo 37 segundos. Beleza. Precisa de um sistema operacional para fazer isso? Não. Qualquer softwarezinho nem software, né? Você pode... Um controladorzinho PIC faz isso. Mas não vem ao caso. Arquivos digitais podem ser texto, imagem, som. Viu, gente? Som é áudio, tá? Áudio. Tá? Vídeo. Vídeo, gente, é televisão. Beleza? Tá? Arquivos compactados é zipado. Tá? Banco de dados, cara, banco de dados ferrou. Cara, banco de dados, cara, tem vários tipos de bancos de dados diferentes, tá? Tem sequencial, relacional, tem... Então, banco de dados a gente vai colocar MariaDB. Horrível esse MySQL aqui. Não, vou colocar o Postgre, vai, eu gosto do Postgre. Que é melhor que o Oracle. Tá? Arquivos executáveis, os nossos programinha compilados. Arquivos de biblioteca. Aqui que é a porca entorta o rabo, como dizia meu tio. Por quê? Porque, cara, bom, vamos pensar, se programar é aumentar a produtividade, e vamos imaginar que a gente está trabalhando com a confecção de jogos digitais, vamos pensar que tem que aumentar a produtividade. Então, para que eu vou repetir uma coisa, ou refazer alguma coisa, se alguém já fez para mim? Né? Então, tem gente que faz, cara, vocês podem fazer isso. De repente, de repente, é que eu estou lendo o chat aqui, Moçada, para de falar sacanagem no chat aqui. Aí, tá vendo? Eu vi um negócio lá da homenagem do Dia das Mulheres e acabei esquecendo o que eu estava falando. Eu estava falando dos programadores que quer ganhar tempo, né?
Então, daí você faz uma biblioteca, por exemplo, de alguns pedacinhos de programa, algumas funções que são facilmente executadas por qualquer programador, qualquer um vai lá e faz. Daí você chama isso daí de qualquer um, qualquer um, 2, qualquer um, 3, qualquer um, 4. Daí, quando eu vou fazer o meu software, eu posso abrir mão do tempo que eu iria gastar para refazer a função qualquer um. Então, daí eu vou lá e pego lá na minha biblioteca arquivos que são partes de programa. Então, é muito legal isso daí, né? Facilita o dia a dia. Tanto facilita que os caras fazem o que a gente chama de front-end, que só usa a biblioteca, cara. Né? Daí, quando você precisa fazer alguma coisa que é diferente da biblioteca, que os outros fizeram, daí você vai tentar entrar na biblioteca do cara para saber como ele fez, e daí você vai perceber que você não aprendeu porra nenhuma, você não sabe nada. Por quê? Você começa a ver lá os loops que o cara faz, você faz assim, meu, para que ele fez isso? Mesmo se tiver bem documentado, porque todo jogo, tá? A gente pede já para a gente, documentação é fundamental, tá? Para a parte técnica do jogo, né? O que está fazendo tal função? Tipo, essa função aqui é quando o menininho está chorando. Então tem esse barulhinho aqui. Legal, mas daí o cara não explica que esse barulhinho é do cara que tá chorando. No joguinho você não acha isso, cara. Não está documentado. Daí você vai abrir a fonte de documentação, 888 páginas. Daí sabe o que você faz? Fecha tudo, começa do zero e faz você mesmo. Que é exatamente o que eu faço com páginas HTML, por exemplo. Eu tenho desenvolvido as minhas páginas, tá? Atualmente eu começo do zero. Por quê? Porque se você pegar uma página que alguém fez e fala assim, dá uma corrigida aí para mim, muda a cor, eu não sei quais são as bibliotecas de funções que o cara usou, tá? Se ele usa as mesmas coisas que eu uso, ou tem a mesma lógica que eu tenho, geralmente as pessoas que me mandam um código assim para a gente conversar, a gente já aprendeu junto. Então a gente aprendeu com o mesmo tonto que ensinou, então a gente faz igual, né? Essa que é legal. Então vocês vão fazer as coisas do jeito que o tonto aqui tá explicando. O Guilherme falou, é isso aí mesmo, Guilherme. Pegaram um código sem documentação é uma depressão, porque você gasta mais tempo para tentar entender qual foi a lógica que o programador usou para fazer aquele código, tá? Do que se você fosse começar do zero para fazer de novo. Professor. Oi. Foi a mesma coisa que eu falei ali, porque, tipo assim, no trabalho, as telas antigas, algumas ainda não é documentada, né? Aí, tipo assim, agora a gente tá passando por uma nova versão do sistema, aí quando a gente pega uma página antiga assim, aí você vê o tanto que você demora para passar de uma página que tem documentação para uma página que não tem, porque aí você tem que entender o que a outra pessoa que fez tá tentando fazer, aí tem vez que tem uma gambiarra ali no meio. Porque o cara assim, o cara faz a linha, ele segue a linha de raciocínio dele, né? Mesmo sendo em equipe, vocês vão trabalhar em equipe. Imaginem, vocês vão fazer jogos junto com outras pessoas, tá? Então vai ter de repente cenas ou fases ou sei lá movimentos. Eu não sei ainda como que vocês vão trabalhar, mas a equipe vai trabalhar junto. Então vocês vão sentar, se reunir, vai ver. Um dia vai estar faltando alguma coisinha, você vai lá e vai fazer uma gambi para resolver o negócio, entendeu? Tudo bem. E se você documentar a Gambi, aqui foi feita uma exceção por causa disso, para não dar problema lá, beleza. O cara que está lendo aquilo, ele está entendendo o código. Agora, quando você pega e o cara tem um raciocínio totalmente diferente, daí complica. Né? Mas tudo bem. É para isso que vocês serão pagos, para resolver esses pepinos. Imagina você vai trabalhar numa empresa, tipo uma LucasArts, que faz joguinho, daí o cara chega com a versão do jogo lá que saiu em 1990, entrega para você e fala assim, se vira aí, eu quero que isso daí rode na plataforma do PlayStation 5.
Aí você fala assim, pô, mas um joguinho 32 bits, cara. Ah, meu, se vira, faz isso. Tá? Ah, beleza. Daí você olha, você joga o joguinho inteiro, né? E fala assim, puta merda, acho melhor fazer um outro do começo. Não dá nem para usar isso que o cara fez aqui, porque não tem mais. Mas beleza. Quais são os formatos, então, tá? De dados, né? Cara, tem um monte de formato. Formato é o que a gente mais sabe, ó, XLS, HS, DBF para banco de dados do DBase, MDB, eu acho que mudou agora, deve ser MDBX, né? Para o banco de dados do Access, tá? Firebird, DocX para o Word, PDF para Adobe Acrobat, TXT, DLL para biblioteca dinâmica, ó, Dynamic Library, Link Libraries, tá? CSS é arquivo de paginação, ó. Styling Sheets, Common Styling Sheets. Sheet. Eu falei sheet, não sheet. Porque sheet é diferente de sheet, que é diferente de cheat, que é diferente de chip. Nossa. Vocês entenderam, né? Então, se eu falar sheet, eu estou falando errado. Porque sheet é o que o governo faz. Entendeu? E sheet é o que... sei lá o que. Vocês entenderam? Sheet é folha. Mas o que importa não é isso. O que importa é que um jogo digital é basicamente formado por três elementos básicos. Elementos gráficos, né? O Joãozinho, o Zezinho, o Pedrinho, a Margarida, a Patricinha, que vão se interagir lá no joguinho. Elementos sonoros. Vocês entendem, né? E elementos de enredo. Cara, então vamos reafirmar isso daqui. Não adianta nada ser seu Forex, né? Em programação, computação gráfica, não sei o que lá. Ou então ser seu bam dos elementos sonoros. Efeito sonoro é contigo mesmo. Cara, você consegue fazer efeito sonoro de explosão, de chuva, de coração batendo, sabe? O que você quiser. Mas se os elementos do enredo do joguinho forem uma bosta, teu joguinho vai ser uma bosta. Portanto, é mais importante se entender do enredo do que toda essa parte de programação. Programação. Programação vai ser legal, a gente vai brincar um pouco, vai. Tá? E vamos lembrar, então, relembrar que isso daqui é a primeira aula, né? Tá? O que são as plataformas, que é onde o jogo vai ser experienciado, tá? Se é em console, se é no computador, se é um jogo em nuvem, MMO, Multi-Master RPG, com não sei das quantas, tá? Porque isso daqui vai impactar, porque os arquivos dos jogos, eles ficam guardados localmente no teu HD, tá? Mas tem coisas que tem que ficar guardado lá no servidor, né? Então, é isso aí. Atari, cara. Atari é 10, hein, Marcelo? Atari faliu, né? Atari era uma empresa americana. O cara teve uma puta sacada por causa do nome, porque Atari é uma palavra em japonês que expressa combate, força. E ele chamou de Atari o negócio lá, o joguinho, a fábrica. Cara, e Atari foi famosa. Né? Atari. Depois, né? Você sabe que na história, é que não deu tempo para a gente comentar, mas eu vou, qualquer dia eu conto para vocês a história do. Eu vou passar para vocês verem. Eu vou passar um YouTube para vocês assistirem sobre a história dos jogos de computador. Vocês vão ver que em 1980 e lá vai bolinha, cara,
Tinha tanto joguinho no mercado, mas tanto joguinho bosta, cara. Joguinho, os caras queriam ganhar dinheiro com tudo, tá? E fazia, cara, tinha 200 milhões de joguinhos. Só que a qualidade, cara, era uma porcaria. Então, o que que aconteceu? O pessoal começou a não gostar dos jogos. Tipo assim, tem muito jogo, tinha até locadora de joguinho, né? Você vai na locadora, você pega 50 mil arquivos lá, joguinhos, você vai pôr um para jogar, você joga 2 minutos, acha uma porcaria, põe outro. Ou seja, daí ficou meio desacreditada a indústria dos jogos. Cara, e os caras passaram perrengue, cara. Por quê? Porque não tinha joguinho, não chamava mais a atenção das pessoas que possivelmente poderiam comprar, jogar, né? Então daí eles tiveram que dar uma, uma repensada, né? Recalibrada aí nos caminhos traçados para o desenvolvimento desta profissão tão cobiçada e tão mal entendida, né? Nossa senhora, Star Fox, o cara. Bom, deixa quieto, vai. Crash. Pô, mas esses joguinhos são novos, cara. Vocês tinham que pensar no Pitfall, no Kong. Bom, vamos lá. Tem dois tipos de cenários, a gente já viu, estáticos e dinâmicos e personagens, né? Que são os atores dos jogos, né? Como que a gente vai desenvolver, então, um jogo digital? Veja bem, olha só, hein? Não é programar é fácil. Né? Programar, a gente aprende programação. A ideia é de como a gente vai desenvolver um jogo digital. Então, esse curso aqui é mais também para a gente desenvolver, né? Não é para a gente macaquinho, né? Macaquear lá no negócio, tá? Então, como geralmente começa um jogo digital? Bom, vocês lembram? Eu falei que o enredo é mais importante do que a parte de efeito. Então é o seguinte, você tem que pensar o jogo antes. Porque conforme você pensa o jogo, depois você vai ver como que faz, cara. O computador está aí para fazer o que a gente quer. Tem gente que tinha ideias e as ideias não conseguiam ser implementadas porque porque não tinha computação na época para fazer. Por exemplo, tem filme que a gente vê de cinema aí que o cara pensou de um jeito, cara, e ele não implementou o filme. Avatar, por exemplo. Ele não implementou o filme enquanto não tivesse a tecnologia suficiente para retratar na tela o que ele queria, tá? O que estava na imaginação dele. Depois que ele conseguiu, daí ele fez. Então, o joguinho é a mesma coisa. Você tem que pensar no jogo, no como você vai cativar, que história você vai contar, o que, que ele vai fazer, qual que é o propósito, o tipo de jogo, né? E a primeira coisa que o pessoal de produção faz, né, o pessoal que, mesmo antes de contratar, né, o pessoal para fazer a programação do jogo, tá? Eles desenvolvem jogo usando criatividade, tá? Conhecimento de artes, cara, pô, você vai ter que ter uma biblioteca, cara, de criatividade, né? Então, para desenvolver joguinho, cara, você tem que começar a pensar em arte, pintura. Cara, é um negócio louco, porque tudo te dá ideia, tá? Então, vê barroco, vê, sei lá, eu não sei, cara, essas coisas. Eu sou tão inculto, tá? Mas o fato é que é importante, tá? Você conhecer um pouco de arte, como que as coisas são produzidas, tá? Aqui a gente vai ver, a gente vai ter que ter noção de animação gráfica, a gente vai ter que ter noção de perspectiva, a gente vai ter que ter uma noção de coordenadas. Cara, se não gosta de geografia, então eu vou contar um caso para você. Ó, não sei se você sabe, mas tem uns negócios lá em matemática que chama plano cartesiano, que é o x e o epsilon.
né? X e Y. Tá? Na realidade, se a gente... Opa, deixa eu selecionar esse aqui. Na realidade, cadê o agrupar? Agrupar. Na realidade, é assim, né? Ou melhor, assim. Beleza. XY, né? Beleza. Só que em computação gráfica, o nosso XY não é assim. O nosso XY é assim e assim. Tá? Que começa aqui no cantinho. Tá? Por quê? Daí, ó, imagina assim, a nossa tela de computador, ela começa, eu não sei se vocês estão vendo o mouse, mas para mim ela começa aqui no salvamento automático, aqui bem nesse cantinho aqui, tá? Só que eu tenho uma área de trabalho aqui no PowerPoint, que é essa área aqui bonita, aqui onde está essas constelações astronômicas azuis, que fica muito bonito, porque parece que eu estou no espaço. Ela começa aqui em cima. Então, para a gente, cara, tudo vai ser tratado como sendo o 00 aqui em cima, tá? Então, se eu quiser desenhar uma bola na tela, eu desenho aqui, ó. Só que eu tenho que dizer que o centro dessa bola está em relação a esse 00. Ou seja, ela tem uma coordenada x e tem uma coordenada epsilon. Tá? É aqui que fica a bola. Legal. Né? Então, se eu quiser fazer essa bola sair daqui e vir para cá, tá? Eu tenho que fazer uma translação de todos os pontos da bola, ponto a ponto, daqui para cá. E daí, cara, isso daí é feito... Eu posso fazer assim, várias vezes. Ou seja, se eu fizer isso daqui rápido, tá? E for desenhando, lembra, naquelas frequências, eu faço a bola andar. Sim, eu faço a bola andar de um lugar para outro. E é assim que a gente vai fazer em, desenho, em joguinho. Ou seja, eu quero que uma bola venha. Cara, bom, beleza. E essa área aqui, então, ó, essa área que a gente vai trabalhar, a gente vai chamar de tela, cenário, né? Ou canvas. Canvas. Porque canvas é tela. Canvas é tela. Então a gente vai chamar de canvas. Canvas. Para ficar chique. Mas a gente não vai fazer só bolinha, né? A gente vai fazer outras coisas. Tá? Mas, para desenvolver um jogo, antes de chegar nas bolinhas, nos movimentos, nas translações, nas transformações, nas convoluções, tudo que a gente precisa saber, tá? A gente tem que ter conhecimento de antropologia e até de psicologia, Phil. Por quê? Porque o jogo, ele tem que atrair a atenção da pessoa que está jogando, né? Tá? Geralmente, o pessoal reúne todo mundo e começa com o que a gente chama de brainstorming. Brainstorming. Que eu aqui em Limeira eu chamo de toró de parpites, né? Mas tem técnica para você fazer até os toró de parpite, tá? E a gente vai aprender essa técnica, por quê? Porque um dia, quem sabe, né? Quem sabe, né? A gente não se reúne aí em algum momento da natureza e fala assim, não, vamos fazer um joguinho, nós todos, fazer de verdade. Como que a gente começa? Bom, daí a gente vai usar a técnica do brainstorming para a gente pegar as ideias, tipo de joguinho que vai fazer, quantos personagens vão ter, onde vai ser, o que o personagem vai fazer, porque daí se a gente lança isso daí e ficar mais famoso do que o... Fala um joguinho bom aí, que tá... Sem ser aquele de Mario Bros, fica mais famoso que o Mario.
tá? Free Fire. Free Fire, meu. Clash of Clans. Não. Qual que é aquele outro que jogava, que dava tirinho assim? Não, Transformice. LOLzinho, não. LOLzinho é coisa de viado. Transformice, que é de macho. Né? Transformice é jogo de macho. Beleza, então, moçada. Eu vou parando por aqui. Né? Daí a gente vai, você vê, a gente vai misturando as coisas, porque a gente tem que ver a parte técnica, mas tem que ver a parte do desenvolvimento. Então a gente vai tratar disso daí. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada lá no HTML, no CSS, tá? Tem lá no site meu. Tá? Agora eu fiz um site de notícias agora para mim. Né? Que daí eu posso, o cara que me xingou, né? Agora um dia ele vai vir pedir emprego para mim de jornalista ainda, eu vou sonegar emprego para ele. Beleza, moçada? Deixa eu parar de gravar aqui então. Tem alguma dúvida? Não esquece de dar like no canal. Vocês não dão like, daí o YouTube acha que estou fazendo uma merda. Então dá like, beleza?